Abertos os trabalhos, vamos ouvir agora o IPREF. Primeiramente, eu queria pedir desculpa ao Miguel Chueiro, porque houve uma confusão de horários, comunicados, mas estamos aqui, tá? Desculpa aí a comissão por ter atropelado. Nós vamos iniciar agora a audiência do IPREF, onde nós vamos discutir o orçamento de 2017, a revisão do plano plurianual e também a revisão da Lei de Diretriz Orçamentária, de acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu vou passar a palavra agora para o Miguel Chueiro, onde ele tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Se for necessário, pode dar continuidade, a gente abre uma sessão. Posteriormente, vamos ver os vereadores e o público presente. Por favor. Está desligado, apertei. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu vou procurar me manter dentro do tempo aí, já que avançou um pouco o horário. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer aí para os presentes, eu tenho certeza que muitos já conhecem o IPREF, mas é importante a gente dar um esclarecimento a respeito do que é isto. O IPREF é uma autarquia municipal que tem principalmente o papel de ser o gestor único da previdência, do regime próprio de previdência do município. A Previdência Municipal de Guarulhos foi criada há 52 anos atrás, 1964, e com a atribuição de assegurar para os seus segurados os benefícios que constavam, todos aqueles benefícios que havia no rol da Previdência Social, no conceito que tinha então, que era o de garantir previdência, assistência social e assistência à saúde. Posteriormente, em 1983, foi criado o IPREF como órgão gestor desta previdência e tratando principalmente da questão da assistência à saúde, já que a Previdência Municipal, até 1998, com a edição da Emenda 20 de toda a legislação federal que veio regulando a matéria, as previdências municipais e estaduais eram reguladas pelos estatutos de servidores. Então, previdência de servidor era matéria estatutária. A partir da Emenda 20, previdência do servidor virou matéria constitucional. O município tem pouca possibilidade de alterar benefícios, forma de concessão, requisitos, praticamente nenhuma possibilidade, já que tudo isso foi inserido na própria Constituição. E, por outro lado, a legislação federal veio regulando a forma de funcionamento dos regimes próprios de previdência. O município de Guarulhos demorou um pouco para se adequar à norma federal. Os servidores do município de Guarulhos, do Executivo, só em 2003 é que se adequaram. Da Câmara Municipal demorou mais ainda, foi só em 2007. Isso traz uma série de transtornos com os quais a gente continua lidando, né? E regularizando à medida em que os problemas vão aparecendo. Por quê? Porque quando você passa, você tem uma emenda constitucional de 98, e só em 2007 você aplica aqueles requisitos, os 9 anos passados, eles geram fatos consumados, geram direitos adquiridos, geram uma série de complicadores. Mas nós vimos aperfeiçoando também a nossa legislação municipal, adequando, e hoje o IPREF, ele é principalmente o gestor único da Previdência, como a legislação federal exige que cada ente da federação tenha um gestor único, né? É o IPREF esse gestor, e então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui, apresentar o orçamento que nós temos, é aquilo que é para fazer frente a estas atribuições do IPREF.
fazer a gestão da assistência à saúde, e vou falar um pouquinho dela agora. Em 2005 nós fizemos uma alteração na nossa, até como parte dessa adequação à emenda 20, nós fizemos uma alteração na legislação da assistência à saúde também. E em 2005, o plano de assistência à saúde, que anteriormente, até a emenda 20, né, e até a sua aplicação, ela dava cobertura para todos os estatutários, fossem efetivos ou comissionados, ele precisou ser restringido. Então, a primeira coisa é que os comissionados, com a emenda 20, tinham que ser desligados do regime próprio de previdência e remetidos para o regime geral, INSS. E a assistência à saúde em 2005 foi necessário, com uma redução dos recursos para o seu custeio, dado que a legislação federal obrigava que a maior parte desse recurso fosse para a Previdência. Com a redução da disponibilidade de recursos, foi preciso fechar o plano. Isso entendeu o governo à época. E fechamos o plano. Consequência de você fechar o plano. Fechar é o seguinte: não entra mais ninguém. Quem está dentro, quem tem direito, você respeita esse direito, que muitas vezes remonta a 50 anos de contribuição. Você não pode simplesmente dizer: olha, desculpe, mas agora não posso mais lhe atender, você vai procurar o mercado. A gente não pode fazer isso. Então, foi preciso fechar. Consequência de fechar o plano: a cada ano que passa, a idade média do grupo é um ano mais velho. E quem conhece a assistência à saúde, ou quem contrata plano de saúde, sabe que idade é o que determina principalmente o aumento dos custos. Hoje, nós estamos com o nosso grupo, que é basicamente idoso. Nós temos cerca de 2/3 do grupo, 65%, tem idade acima de 50 anos. Então, é um plano que vem se tornando mais caro a cada ano em razão do envelhecimento do grupo. As projeções que nós fazemos é que isso vai acontecer ainda, mantidas as atuais regras, e isso vai continuar, essa despesa deve continuar crescendo aí, talvez por algo em torno de 15 anos, para depois, com a diminuição do grupo, que o grupo, como é fechado, também os mais velhos, obviamente, né? Então as pessoas só se desligam dele por falecimento realmente, né? Então isso aqui, nós prevemos um crescimento da despesa por mais cerca de 15 anos e depois a redução. Bem, vamos ao nosso orçamento. O IPREF apresenta agora, né, uma proposta de orçamento num valor geral de 178 milhões, sendo que 26.700.000 destinados à assistência à saúde. Desses 178 milhões, além dos 27 milhões, 144 milhões, quase 145 milhões, são destinados a benefícios do grupo previdenciário financeiro. E aí vou explicar para vocês o que é grupo financeiro e grupo capitalizado. O grupo capitalizado são cerca de 7 milhões e o grupo financeiro 144 milhões. O que é isso? Quando nós fizemos a adequação à emenda 20, posteriormente, nós precisávamos criar um sistema, um regime próprio que fosse capitalizado. O município optou por fazer isso da seguinte maneira, por uma legislação de 2011. Botou uma linha de corte no ano 2000, em setembro de 2000. Então, aqueles que ingressaram no serviço público como efetivos, no regime próprio de previdência, até o dia 10 de setembro do ano 2000, estes ficaram no grupo financeiro, e eu já vou explicar o que é. E os que vieram daí adiante, vieram para o grupo capitalizado. O que é o grupo financeiro? O grupo financeiro é aquele grupo de servidores mais antigos que tinham o seu vínculo e o seu benefício como responsabilidade do Tesouro, que foi mantido assim.
E aí o que acontece? Todos os recursos, as contribuições arrecadadas deste grupo, em um mês, são utilizados para pagar já o benefício do mês seguinte, complementados pelo Tesouro, que era o responsável pela totalidade. Aqueles do grupo capitalizado, o que é que acontece com ele? Do grupo capitalizado, não. As contribuições são vertidas para o fundo administrado pelo IPREF, que garantirá esses benefícios sem que o Tesouro precise despender. A partir do momento da aposentadoria e desligamento do servidor, o Tesouro não despende mais um centavo com ele. Tudo isso fica a cargo do IPREF. Então o IPREF hoje, algumas vezes aparece, puxa, mas o Tesouro manda dinheiro para o IPREF. Sim, manda dinheiro para pagar aquela conta que é do Tesouro, não para pagar a conta do IPREF. O que é responsabilidade do IPREF são os servidores do grupo capitalizado, o seu custeio, manutenção, etc., os seus servidores ativos e os servidores do grupo financeiro do IPREF, porque o IPREF também tem isso. Ele tem servidores que também ficaram no grupo financeiro. Os benefícios desses são pagos pelo IPREF. Os benefícios do grupo capitalizado, todos eles, seja de quem for, Câmara, SAI, IPREF, Prefeitura, todos eles são pagos pelo IPREF. O IPREF também faz a sua, obviamente, seus ativos, etc. Tudo isso é pago com recursos próprios do IPREF. O que é que o Tesouro paga? Exclusivamente os servidores do grupo financeiro da Câmara e da Prefeitura, que estes aí são encargo do Tesouro. Os recursos daqueles servidores do grupo financeiro do SAI são pagos também pelo SAI com o seu próprio orçamento, esses também não oneram diretamente o Tesouro. Então, voltando aqui à exposição, e o que é que significa nesse orçamento para o ano que vem, esses aportes, essas integralizações de folha que o Tesouro vai ter que fazer? Nós estamos fazendo uma previsão de 115 milhões. E isso também é um número que os estudos atuariais, feitos a avaliação atuarial anual, indica que este valor deverá continuar crescendo pelos próximos 15 anos, certo? Isso daqui, e depois disso, ele começa a decrescer. Então, hoje, para o ano que vem, nós prevemos 115 milhões. Eu acho que em números gerais é isto o orçamento do IPREF. Eu gostaria de ressaltar apenas aqui que o orçamento do IPREF para os recursos para o custeio, investimentos e benefícios próprios do IPREF, tudo isso, na nossa previsão, somam cerca de 5 milhões e 900 para o ano que vem. Então, o IPREF vai fazer toda a sua gestão com cerca de 500 mil reais por mês. É isto que custa o recurso próprio do IPREF. O restante do que o IPREF administra, não é, são todos recursos vinculados a finalidades específicas e que não podem, a gente não tem liberdade de gestão para esses recursos. Como último dado que eu gostaria de informar, o grupo capitalizado hoje tem recursos da ordem de 55 milhões de reais aplicado. Bom, eu acho que de forma geral essa é a minha explanação inicial e eu fico à disposição para perguntas. Agradecer ao Miguel Schwerer pela explanação. Eu vou abrir agora a palavra aos senhores vereadores, assessoria se assim quiser. Vereador Heleno, vereador Agostino, Arinaldo, assessorando o vereador Zé Luiz, o Davi, assessor do vereador João Barbosa, a Daniela e a Vanessa, assessora do vereador Genilda, a Ellen, assessora do prefeito eleito, mais o Walter, o Rômero da equipe de transição, seja bem-vindo aqui no nosso debate. E eu vou passar a palavra agora, primeiramente, não tem vereadores inscritos?
D'Agostino primeiro, posteriormente o Arinaldo. Eu peço aos senhores que sejam sucintos e se atenham a números do orçamento, para nós iniciarmos posteriormente a audiência da comunicação. Por favor, vereador D'Agostino. Boa tarde, que já é boa tarde. Vocês estão com fome, querem almoçar? Então, boa tarde ao senhor secretário aí do Fundo de Previdência dos Funcionários, como qualquer outra previdência, né? Passa por momentos difíceis devido ao aumento das faixas da longevidade, né? As pessoas estão vivendo mais e parece que os cálculos atuariais, aqueles cálculos que são feitos para se chegar no finalmente, não estão acertando muito essas contas aí. Bom, como nós temos que falar do orçamento, as minhas perguntas são as seguintes. Nós temos um gasto total aqui, pelo que está explanado aqui, de 178 milhões, né? Aí dividido aqui no Instituto, IPREF propriamente dito, 26 milhões. No Fundo Previdenciário, 600 e poucos mil. E no Previdenciário Financeiro, 144 milhões. Muito bom. Então, vão surgindo sinais no país, né, de que os fundos de previdência de funcionários públicos começam a dar problemas seríssimos, né? Nós estamos assistindo lá no Rio de Janeiro um aumento de alíquota pretendido lá pelo governador. Nós esperamos que aqui nós não vamos chegar nesse momento, né? Esses funcionários já pagam bastante. Aí, hoje a contribuição é 11%, nós não vislumbramos um aumento nessa alíquota. Essa é uma pergunta. A Previdência Municipal paga aposentadorias. Tá ok? Então, existe um teto? Ou é o último salário para a pessoa se aposentar, né? Qual é a maior aposentadoria, o maior valor que é pago? E qual o menor? Qual é o número de aposentados e pensionistas? E qual é o número de contribuintes? Porque a gente viu que a folha aqui geral do município dá em torno de 1 bilhão, né? Isso daria, segundo uma conta assim, a olho, 144 milhões de receita, mas não é essa receita que está aparecendo no orçamento do IPREF. Então, queria saber qual o número de contribuintes, qual o valor arrecadado com esses contribuintes e por que não bate, não fecha essa conta aí. Se é descontado do funcionário público 11%, se calculando 11% sobre a folha, teria que dar
o dinheiro suficiente para cobrir esse déficit aí da Previdência Municipal. Ok? Muito obrigado. Alô, é almoço. Está cortando. Arinaldo, por favor. A solução é regime. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Gelero Celestino. Cumprimentar o Miguel Chueri, presidente do IPREF. Cumprimentar a minha amiga Nícia ali que está presente, qual cumprimento todos os funcionários do IPREF que estão aqui presentes. Bom, Miguel, só rapidamente aqui, no quadro de detalhamentos do IPREF, tem uma verba de 195.600 para a implantação da sede própria. Gostaria que o senhor mencionasse se já existe projeto, é só uma previsão, falasse disso. E quanto o IPREF paga de aluguel hoje, para a gente ter essa noção. Também no órgão IPREF, existem 3 unidades. Tem o Instituto da Previdência e Funcionalismo Público, né, que tem uma verba de 2,5 milhões para a gestão e manutenção do serviço público. Como gestão? Gestão e manutenção do serviço público, dentro desse órgão, da unidade. Na unidade Fundo Previdência de Capitalização, existe 29.300 para a gestão e administração de serviços previdenciários. No Fundo Previdenciário e Previdenciário Financeiro, existe 5,7 milhões para a gestão do serviço previdenciário. Eu queria só entender essa diferenciação entre essas gestões. Queria entender isso, esses valores e qual é a diferenciação de gestão nesse sentido. Também existe uma verba de 23,7 milhões para pensões do RPPS e do militar. Tem mais uma verba de 2,2 milhões para outros benefícios previdenciários do serviço do militar. Eu queria entender o que é esse do militar, o que significa esse do militar? Porque a gente trata só aqui de previdência para os funcionários públicos e aparece o do militar, eu queria entender. E por último, para finalizar, dentro da verba de pagamento de inativos da municipalidade, está previsto o pagamento de resíduos dos inativos que pediram revisão? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Resíduo do quê? Dentro da verba de inativos da municipalidade, está previsto o pagamento do resíduo dos inativos que pediram revisão? Entendo. Entendeu? Entendi. Obrigado. Como não há mais inscritos, eu passo a palavra ao presidente do IPREF, Miguel Chueri, para fazer as considerações finais. Posteriormente, entraremos na audiência da Secretaria de Comunicação. Vou fazer um regime hoje, atrasar um pouquinho só. Obrigado. Por favor, Miguel. Bem, respondendo às perguntas aqui, Agostinho, a primeira coisa é a seguinte: os RPPS, cada um deles tem uma situação específica que tem que ser avaliada, e aquilo que ocorre com um não necessariamente está ocorrendo com os outros. Um erro muito comum de se cometer, que se comete quando tento comparar RPPS, é dizer, poxa, mas está aí, São Bernardo é quase do mesmo tamanho de Guarulhos, tem mais ou menos o mesmo número de servidor, então Guarulhos deve ter os mesmos problemas que São Bernardo. Santo André é a mesma coisa, ou sei lá. Isso é absolutamente falso. Na verdade, o que acaba determinando qual é a situação de cada um são inúmeras variáveis. Por exemplo, São Bernardo, num dado momento, implantou
regime jurídico único, migrando todo mundo, sem mais aquela, sem inclusive um plano de custeio específico. Então, os problemas que eles enfrentam hoje têm nada a ver com os que nós enfrentamos. Nossa situação é completamente distinta. O nosso grupo, como nós não implantamos regime jurídico único até agora, o nosso grupo é muito restrito. Nós temos aqui, vereador, eu vou me desculpar não ter alguns números exatos, porque eu não trouxe todas essas informações, mas se quiser me encaminhar isso aí, eu lhe passo todas essas informações muito rapidamente. Ainda há tempo de debater com o orçamento. Mas nós temos cerca de menos de 3 mil servidores ligados ao nosso RPPS. O que explica também por que é que a nossa receita não bate com aquele cálculo de 11% sobre o total da folha, porque aquilo lá não vem para nós. As contribuições da maioria dos servidores, o senhor está olhando para a folha aí, provavelmente que inclui também servidores seletistas, e este pessoal, eles vertem as contribuições dele para o INSS, então não aparece como receita do IPREV. Bom, o número de servidores que nós temos hoje, esse é um número que está até difícil de acompanhar, mas o número de servidores ativos deve estar em torno de 1.000 aproximadamente. Nós estamos tendo muita concessão de benefícios. Só neste ano aqui, levantamento sexta-feira agora, esse sim eu tinha, o número de benefícios concedidos, aposentadorias, pensões e mais aqueles benefícios já pedidos que estão em análise, são 136 só nesse ano. Então é um número muito grande. Por quê? Nos anos, se a gente for comparar com os anos anteriores aí, então no ano passado não teve, no ano todo não chegou a 100, para o ano anterior, 2014, estava em torno de 50, quer dizer, nós estamos com 136. Há um número muito grande, e isto vai se acentuar. Consequência de concessão de benefício é, de imediato, um aumento da despesa total. Por quê? Porque pense num servidor da ativa, pertencente ao grupo financeiro, que ganhe 10 mil reais de contribuição, pegar um número redondo aqui. Ele contribui com 1.100, 11%. O seu empregador, prefeitura, câmara, SAI, quem seja, contribui com mais 11,2%, tá certo? Então estamos falando de 2.220 no total da contribuição. Consequência imediata dele se aposentar: primeiro, ele só vai contribuir sobre a parcela 11%, mas sobre o que? O total? Não. Sobre a parcela que excedeu o teto do INSS. Quer dizer, a contribuição dele passa a ser calculada sobre 4.000 e pouco aí, que é o que, ou 4.800, que é o que resta acima do teto. E o empregador contribui quanto? 0. Depois que aposentou, não tem mais contribuição. Então, isto tudo implica para nós, IPREV, numa redução forte de contribuição. Agora, se o sujeito é do grupo capitalizado, se não vem contribuição, vem o quê? Integralização, porque a responsabilidade da folha do Tesouro, o benefício é do Tesouro. Então, na verdade, a contribuição do servidor ativo, etc., do grupo financeiro, é um alívio para o Tesouro paga menos. Mas, no momento que ele aposenta, o Tesouro paga mais. Para o IPREV, isso não tem muita diferença. Bom, valor de benefício. Valor de benefício. Não existe mais benefício. A regra de aposentar com a última remuneração desapareceu. Como eu disse, toda a regra de RPPS hoje está na Constituição. A Constituição foi alterada, você não tem mais esta regra. Esta regra, não, você tem uma regra de transição. Então, o pessoal que já estava no sistema e que preenche determinadas condições, ele ainda... Então, hoje ainda pode alguns se aposentar na regra da última remuneração, mas isso não existe mais. Agora é o quê? Média contributiva. A regra é esta.
certo? Então, tudo que a gente tem são alguns servidores remanescentes de regras anteriores que têm direito. Na verdade, a lei me impõe que faça o seguinte: na hora que o servidor pede o benefício, eu calculo, olha, ele tem direito pela regra da paridade e integralidade, tem, e fica assim. Ele tem direito pela emenda 41, então a regra é essa, tem direito pela emenda, e assim vai. Eu sou obrigado a fazer todos esses cálculos e mostro para ele e falo, olha, seu direito é por todas essas regras, qual você quer, é ele que escolhe, não sou eu que dou. Então a legislação hoje dá, e aí a gente faz. Valor do benefício. Hoje, o maior benefício, obviamente, corresponde ao teto, que é a remuneração do prefeito. Aí não são muitos, chegando bem no teto mesmo, deve ter 3 ou 4 benefícios, alguma coisa assim, os outros são daí para baixo. Nós não temos benefícios que excedam naturalmente isso, porque deve ser algo assim, né? Então, tem algum benefício nesse valor, não é muita coisa, mas até porque se no cálculo, né, por alguma razão exceder, a gente limita pelo teto e só pode conceder isto. Menor benefício, aí nós temos benefícios em torno, não tenho o valor preciso aqui também, mas em torno de mil e poucos reais, a gente tem vários benefícios nesse valor, tá? Número de aposentados e pensionistas, o número preciso eu vou ficar lhe devendo, tá? Número preciso, na verdade nós temos cerca de 3.000 no total, 3.000 e pouco, né? Então, com 1.000 em atividade, deve dar 2.500 talvez aí, entre aposentados e pensionistas. Mas isso é um número aproximado, né? Como eu disse, eu praticamente não passo, esses últimos meses, não passa um dia sem que eu assine mais uma aposentadoria. Então, você tem que fazer, e a gente não faz o tempo todo isso. Mas eu passo o número preciso disso sem nenhum problema. O número de contribuintes. Os contribuintes é aproximadamente isso mesmo. São todos eles, sendo que aqueles que estão inativos só contribuem se perceberem benefício acima do teto. Caso contrário, eles deixam de contribuir, né? Bom, vereador, todos esses detalhes, o senhor me encaminhar esse pedido aí, certo? Não precisa de muita formalidade, não. Se quiser passar por e-mail mesmo, por conta da urgência aqui, está entendendo? Pode me passar por e-mail e eu lhe respondo com todas essas informações, ok? Ari, a questão da implantação da sede, na verdade, todos os anos nós colocamos alguma coisa como implantação da sede. Isso daí, nós não temos previsão hoje de fazer, mas a gente não fecha essa dotação, porque isso pode se tornar necessário a qualquer momento. Por exemplo, se nós tivéssemos tido sucesso com a implantação do regime jurídico único, o que implicaria que o IPREF absorveria cerca de 20.000 servidores, para este ano nós estaríamos sim, certo? Prevendo recursos com o objetivo de implantar uma sede própria, porque a nossa sede, se bem que ela está muito adequada para o que nós temos, e até ela consegue dar conta de um aumento de demanda, ao longo deste ano, do ano anterior, nós fizemos uma série de investimentos na melhoria, atualização daquilo. Hoje, todos os nossos equipamentos, sistemas são absolutamente atualizados, não tem nenhuma velharia lá, não tem nenhum computador de ano de fabricação anterior a 2015, certo? Então tudo está absolutamente atualizado, o pessoal recebe, nossos servidores recebem permanentemente treinamento, os sistemas são todos adequados. A gente tinha muito sistema quebra-galho, feito por alguns, ele leva jeito para a coisa, faz qualquer coisinha. A gente não tem mais isso, a gente não tem mais
sistema emprestado, sistema que a prefeitura mal usa, não sei o que, mas que emprestar permitia. A gente não tem nada disso. Então, hoje, tudo isso está absolutamente adequado, aperfeiçoado, e podemos, assim, temos condições de gestão muito boa, e a cada dia melhorando. Então, o que a gente está entregando aí para o novo governo é assim, é um instituto funcionando todo redondinho. A questão de aparecer, viu? Duas coisas também, Ari, que você mencionou, essa questão de aparecer do benefício do militar, etc., é que a denominação das dotações é dada pelo governo federal. É a Secretaria do Tesouro que diz, olha, o plano de contas é este e as dotações, ela tem essa discriminação. Então, nós não criamos, nós empregamos aquilo que está. E ele é criado para estados, municípios, até para a União. Então, acontece, tem essa discriminação, o fato de aparecer em vários lugares é pelo seguinte, eu estive dizendo para vocês aqui, que eu tenho recursos do plano financeiro, tenho recurso do plano capitalizado, tenho recurso da assistência de saúde e tenho recurso do... Né? Esses recursos, eles não são transferíveis de um orçamento para o outro. Então, eu tenho uma parte do meu pessoal alocado no plano capitalizado, uma parte no financeiro, uma parte na saúde. Então, as despesas também estão dispersas. Ok? Não sei se eu consegui anotar, acho que... Na verdade tem o seguinte, essas nossas dotações aqui, elas incluem toda a despesa, certo? O que precisa é uma outra coisa. Quando você tem alguma coisa assim, eu preciso receber a autorização do órgão. Porque o meu problema não é nem de dotação, o meu problema é de financeiro, certo? Quando você fala, tem lá um atrasado para receber, etc., quem paga é do grupo capitalizado ou financeiro. Se é do capitalizado, o problema é meu. Se é do financeiro, problema do empregador, que pode ser Câmara, Prefeitura ou SAI, não é? E aí são eles que têm que me autorizar. Ele diz, olha, vou te passar no financeiro, pode fazer a folha, pode fazer... É esse o negócio, o problema não é orçamento, o problema é financeiro. Bora. Como não há mais inscrito, quero agradecer ao presidente do IPREF, Dr. Miguel Chueri, pela atenção. E nós passaremos agora à audiência da Secretaria de Comunicação, já está avançado o horário. Agradeço, declaro encerrada essa sessão de orçamento do IPREF.